Amados, abre a Bíblia, por favor. Em João 6, o Senhor quer corrigir a nossa doutrina pela sua palavra. Se nós tivermos a sensação de que a nossa doutrina é o máximo que tem para essa humanidade, nós já perdemos. Nós somos a igreja em Cascavel? Somos parte da igreja em Cascavel. Correto? Mas nós fomos chamados para falar da nossa parte da igreja. Nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, a sua maravilhosa luz. E às vezes nós somos seduzidos pela sensação de que ao falarmos da parte da igreja que somos, nós estamos apresentando a totalidade do reino. Isso é mentira. Nós geramos nas pessoas expectativas que depois nós não vamos conseguir suprir. Porque só somos uma parte. Mas quando nós falamos do reino, e amados, o reino é uma pessoa, não é o nosso grupo. O reino de Deus se chama Jesus Cristo, Deus Emanuel, Deus homem, carne e osso, palpável, presente, amém, cheio de autoridade. Pensa o Deus eterno aprendendo a falar. É o nosso Deus. O Deus eterno aprendendo a andar. Ele é o reino. Jesus governando Eric, governando César. Esse é o reino. O reino não é a gente falar contra adultério e divórcio. O reino não é ensinar a corrigir os filhos com vara. São tudo coisas, são verdades da Bíblia. Mas o reino é Cristo, amados. Ele é o reino. Ele governando sobre mim, sobre Marquês, sobre Paulinho. Ele é o reino. Constituiu o herdeiro de todas as coisas. De todas as coisas. E ele é a supremacia, a plenitude de todas as coisas. E para piorar, ele ainda deu isso a quem? A igreja. Nós só somos uma parte disso. Quando nós perdemos tempo anunciando as características da nossa partezinha, o que nós estamos oferecendo para as pessoas? É algo diferente do Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho, segundo Romanos 1, é o poder de Deus. Para a salvação de todos aqueles que deu, gente. Nós fomos chamados para anunciarmos, inclusive uns para os outros, o Evangelho que é o poder de Deus. Porque quando a gente olha para o nosso comportamento, o que salva, Odisseu? Só fracasso, velho. Ah, Eric, é porque você é melancólico. Rapaz, eu não sou melancólico, não. Mas quando eu olho para mim, eu só vejo fracasso. Então, o Evangelho, amados, é o poder de Deus. O que isso tem a ver com João 6? Tudo. Vamos ler. João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Judeus, tá, amados? Estavam perguntando para Jesus. Eles viam os milagres, os sinais, os prodígios, e eles perguntavam para Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Entendeu qual era o paradigma que eles tinham de obra de Deus? Jesus lhes respondeu e disse, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. João 6 ainda, 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é essa. Ó Jesus denunciando a vontade de Deus. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, diz que também é a vontade de Deus, que nós nos santifiquemos, nos abstendo da impureza sexual e da idolatria. Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu estou lendo esses textos para a gente entender que tipo de evangelho e de obra que nós fazemos. Porque se aquilo que nós chamamos de obra não resulta no crer naquele que foi enviado, a gente está chamando de obra de Deus a coisa errada. E o Senhor quer corrigir a nossa doutrina pela palavra. 1 Coríntios 1, 18 ao 20. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ora, o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra da cruz é o poder de Deus. Então o Evangelho é a palavra da cruz. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? O questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? O Evangelho e a palavra da cruz, manos, viram uma chave dentro da gente. Todo aquele que nasceu de novo tem uma chave dentro dele que é virada. Eu, enquanto homem natural, tenho duas leis básicas. Embaixo do meu cavalo, o chão. Embaixo de mim, o meu cavalo. Acima de mim, só o meu chapéu. Isso é uma premissa do homem. Quer ver uma outra premissa do homem, um pouquinho mais do Sudeste? Farinha pouca bacana. Meu pirão primeiro. Lei do Gerson. Quando o reino de Deus alcança um homem, essa chave vira. E de repente o prazer do homem está em ser menor do que os seus irmãos. Como é que explica um negócio desse? Em alegrar seu irmão. Em alegrar, eu vou usar uma expressão. Ele fique sem. Eu vou usar uma expressão emprestada do Rick. A minha alegria está em enfeitar o jardim do outro. Ainda que o meu não fique tão legal. Isso é coisa de gente que nasceu de novo. A alegria está em que, na falta de farinha, pirão do Dirceu seja feito primeiro que o meu. Amém. Glória a Deus. Que tipo de comunidade nós somos? Que tipo de partezinha da igreja que nós somos? Porque houve uma palavra que um dia alcançou cada um de nós. Eu fui criado no meio evangélico, ouvi da palavra desde cedo, meus pais foram zelosos com isso. Fizeram da forma errada, e nem entro nesse mérito. Eles foram zelosos com o que eles tinham, com a luz que eles tinham na época. Mas um dia eu encontrei o Senhor. E essas chaves foram mudadas somente quando essa palavra do reino de Deus encontrou meu coração. Você lembra o dia que essa palavra do reino encontrou o seu coração? Estava pensando nisso hoje, de manhã. Eu estava me lembrando justamente do dia em que essa palavra me encontrou. Impressionante, você está falando... E você já conhecia o Senhor, né, Luiz? Eu já conhecia há 4 anos de conversão. Era sincero? Sim, é sincero, dedicado, compromissado em cooperar com a igreja. Mas o dia que eu entendi essa graça que você está falando, esse poder, mudou a chave, com certeza, mudou. Estava pensando nisso hoje de manhã, impressionante. Aleluia. Alguns de nós, manos, andam hoje distraídos a respeito da palavra que um dia nos alcançou. Você lembra, mano? Quando essa palavra alcançou? 35 anos atrás. Nós precisamos lembrar, mano, do fogo que ardeu quando essa palavra alcançou. Porque esse final de semana eu ouvi de um santo assim: a igreja primitiva, Eric, era uma feijoada grossa, gorda, com linguiça, bacon. Mas 2000 anos depois tem mais água do que bacon. Só Jesus. Sabe por quê, mano? Ele esqueceu da palavra santa que o alcançou. Você lembra quando essa palavra te alcançou? Entregar tudo na mão de um outro homem? E esse homem santo se manifesta através de homens pecadores que nem eu? Que loucura! Eu me exercitar diariamente em ser menor? Sabe o que é isso, mano? É eu não me admitir, por qualquer pretexto ou direito, empinar o meu nariz diante de qualquer um dos meus irmãos. E aquele que batizou ontem? Primeiro ele, porque ele é o que mais precisa aprender. Jesus, quando usa uma expressão apontando para si, que isso foi poucas vezes,
Ele sempre se apresentava como filho do homem, mas no momento que ele aponta para si como enviado, ele diz assim, aprendei de mim, e aí ele dá o eixo do caráter de Deus. Que sou manso, não tenho direitos, e humilde, menor do que todos, de coração. Agora vamos pegar esse texto que o Senhor trouxe através da vida de César ali. Porque quando nós pensamos em Filipenses 2, logo imaginamos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia pegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de Servo. é um nome bonitinho que a Igreja Católica inventou para escravo. Assumiu a forma de um escravo. Aí quando os outros escravos olharam para ele e falaram assim, é igual a gente, não tem nada demais. Aí ele piora a situação, ele se humilha, a ponto desses escravos conseguirem matar ele na cruz. Né? Mas os 5-8, manos, começa no versículo 1. E sem a prática crucificadora do 1-4, o 5-8 não acontece. É pré-requisito. É requisito. Se você não praticar o início, você não consegue ter o mesmo sentimento. Eu lembro de uma vez que nós fomos chamados para falar sobre Efésios numa congregação aqui em Cascavel do Elvis. E todo mundo queria falar sobre Efésios 4. Falei, mano, sabe qual é o problema de Efésios 4? É que começa no capítulo 1. Exatamente. Não dá para jogar fora o resto. Senão você perde. Sem o capítulo 1, não. Não acontece o 4. Acontece. É a mesma coisa aqui, mano. O 5-8 não vai acontecer se nós não praticarmos do 1-4. E mano, sabe por que o irmão estava acreditando que a igreja de Jesus era uma feijoada aguada? Porque ele está há alguns anos, algumas décadas, ouvindo sobre o 5-8, mas não vê acontecer. E o que acontece com a esperança que se adia? Adoece. Adoece o coração, mano. O coração do mano estava doente. E eu e Danilo pudemos falar com ele assim, não, negão, para aí, cara. Você tá ficando louco, velho? Que parada dessa de feijoada aguada? Não, mano. Eu vi morto ressuscitar 2 vezes. Eu vi enfermo ser curado. Para. Não, Eric, eu nunca vi. Tudo bem, mas eu vi. Existe uma igreja viva, poderosa, santa, sem mácula nem ruga. A Bíblia diz que Jesus fez ela assim. Amém. Eu me nego a crer no contrário. Aliás, nós não somos guiados pelo que? E Ele é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que cremos, inclusive. Pedimos, pensamos, sentimos, mas também até do que cremos. Ah, mas minha fé é limitada. Não tem problema não, Deus tem fé por mim e por você junto. Cada gorda, eu tenho que ser o bacon, cara. Mas é verdade, porque assim, uma vez precisa ser o bordão, né? conversando com uma irmã, ela, não, mas porque aqui, o reino de Deus isso, o reino de Deus aquilo. E eu falei, mana, o reino de Deus está Em dentro vós. de vós. Amém. Você está falando de algo que está dentro de você. Aí ela parou assim, né? Porque às vezes isso pode nos remeter a pensar, né, que ao falar da noiva de Cristo dessa forma, como se não estivéssemos nela Incluso, inseridos, né? Inclusos aí, né? Que Um mal vigente na nossa geração, manos, é ouvir uma palavra e pensar assim, puxa, Danilo precisava estar aqui ouvindo esse negócio. Sabe como? Cara, que palavra, eu vou postar para os irmãos ouvirem. Mas o reino de Deus começa... Nem medo. Existem algumas doutrinas malignas, sutis, tá, mano? O que eu tô falando de doutrina maligna? Não é daquele falso profeta intencionado, não, tá? Mas é quando você não respeita o silêncio bíblico, sabe? A Bíblia vem falando e ela para. Aí você vai completar a ideia de Jesus, sabe? Porque Jesus tinha uma fraqueza de comunicação, né? Aí eu vou dar uma complementada na ideia, porque eu sou bom de comunicação, entendeu? Entendeu, queridos? Isso é infidelidade. Isso é infidelidade. E Paulo exorta Timóteo que busque homens fiéis. Sabe o que era homem fiéis, mano? Nem uma vírgula mais, nem uma vírgula menos. Aliás, a palavra de Deus trata isso tão sério que só tem 2 vezes que a palavra diz que a gente não deve nem cumprimentar e nem comer com alguém. Primeiro, aquela pessoa que se dizendo irmão tem uma vida devassa, mundana, avarenta, maldizente. Com esse a gente não deve nem comer. Lá na 3ª carta de João, ele diz que qualquer um que acrescente uma vírgula à doutrina de Cristo
com esse nem cumprimentais, porque se você cumprimentar, você é cúmplice das más obras dele. Será que é sério isso? Onde é que está a proteção disso tudo? Porque existem doutrinas hoje correndo, por exemplo, de que não, os sinais, o poder era para o primeiro século. Misericórdia. Eu não estou falando de sensacionistas, não, estou falando de gente entre nós ensinando isso. Isso é temeroso, amados. Misericórdia, Jesus. Como é que se protege disso, manos? Não é com conhecimento profundo bíblico. Porque senão daqui a pouco tu está inventando o nosso seminário teológico, né, Luiz? Não é isso. Filipenses 2, de 1 a 4, diz a receita, manos, para ter em nós o mesmo sentimento, o mesmo pneumos, a mesma vida que havia em Cristo Jesus. Vamos ler? Portanto, se há algum conforto em Cristo, há algum conforto, amados? Aleluia. Como é que é esse negócio do conforto em Cristo, manos? Aonde é esse lugar, Cristo? Aqui, ó. Amados, Exortação também. vocês são Cristo que eu posso tocar hoje. É porque na revista atualizada está com... Consolo, Exortação. exortação. Alguma exortação em Cristo. Depois ele fala alguma Aí depois uma consolação em consolação, amor. que eu acho que é o conforto que vai encaixar. Irmão, Que vai encaixar. É, aqui fala consolação de amor, isso aí. você falou o Cristo que pode tocar. É? É o Cristo que pode tudo. É isso Pode aí. falar com você. Pode me curar, Pode curar, pode te ouvir. pode me corrigir. O corpo é a parte que você toca. Olha, Isso é mano, discernir. nós acabamos de citar um texto bíblico que diz que a igreja é a plenitude dele. Lembra que nós lemos em Efésios isso? Acho que, se não me engano, é Efésios 1, né, do Chusca? A igreja é a plenitude dele. Nossa herança. Aliás, diz exatamente A herança está isso. nos santos. Eu sou um cara extremamente rico, mas a minha herança eu não encontro em mim, eu só encontro no meu irmão. Ele diz assim, ó, que Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês enxerguem que a riqueza da vossa herança que está Deus sabe. No santo. Aleluias. Eu sou extremamente rico, mas a riqueza está no César, não está em mim. Então, quando um discípulo busca o outro, não é porque ele tem uma tarefa, mano. Não é porque ele é meu discipulador, meu discípulo ou meu companheiro. É porque a riqueza da minha herança está nele. Quando eu recebo meu irmão em casa, não é porque eu tenho que hospedar. É porque a riqueza da minha herança veio me visitar. Não muda tudo. O bendito que veio até mim em nome do Senhor. O resplendor da glória. O resplendor da glória de Deus. Glória da glória. E a tua fé nisso, negão, vai dizer se você vê nele a imagem exata do Pai ou se você vai se colocar no lugar de superioridade onde você fica avaliando. Deixa eu avaliar como é que é a vida do Adriano. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, há exortação em Cristo? Mano, uma vida entre nós sem exortação não é vida com Deus. Está errado. Sem um animar, encorajar o outro, é pecado, mano. Um evangelho tão fofo que eu não posso tocar nos meus irmãos. Não é o evangelho de Jesus. É um amor falso. É um amor falso. Não É uma verdadeiro. língua lisonjeira, milindre. amor pelo Aliás, amor a gente tem verdadeiro. falado muito sobre duas coisas que existem nas relações: milindre ou falta de reverência, dois extremos. Então eu vou corrigir meu irmão, eu fico cheio de dedo. Isso é covardia. Isso é falta de amor. Ou então eu não tenho reverência, vou de qualquer jeito, como se estivesse falando com um tripudiado aí da rua. Falta com respeito. Não reconhecendo que a riqueza da minha herança está no outro. Isso. Não pode nenhum nem outro. Nem deixar de corrigir Se por há, questão de milindre É. e nem faltar com nem reverência. faltar com respeito com as pessoas. Só, Existe a moderação. só porque é mais novo, é mais velho, não sei o que você quer. Você imagina, você vai lá e fala de qualquer jeito. Não. Porque tem muita liberdade, aí você vai e fala de qualquer jeito com o cara. Você pode matar o cara também, né? Aliás, eu estava meditando com os irmãos esse final de semana, estava pensando nisso. As relações que nós mais temos intimidades, nós tendenciamos As a que mais ter faremos. menor respeito. Já reparou isso? Se há alguma consolação de amor, existe consolação de amor em Cristo, amados? Sim. Alguém tem dúvida? Não. Se há alguma comunhão do Espírito. Não é comunhão no Espírito, é comunhão do... Você viu que esse Espírito tem letra maiúscula? Sim. O que é comunhão, amados? Comunhão é quando a gente para comer junto? Vamos ter um tempinho de comunhão? A gente tem umas frases assim que a gente inventou que é maravilhosa, né? Partindo da palavra, ela vem de comum, né?
tudo em comum. Comunhão é ter tudo em comum. Ah, Eric, eu não gosto muito dessa tradução. O problema é seu, amado. Ter comunhão é ter tudo em comum. E é ter tudo em comum, comunhão do Espírito. Não é só ter tudo em comum, não é só uma vida comunitária com uma premissa socialista de repartir tudo. Uma vez um determinado irmão me procurou para falar isso. Não, eu acho que na igreja a gente devia sentar todo mundo, botar o salário tudo na mesa e dividir por em partes iguais e distribuir. Eu falei, assim, amado? Eu falei, de onde você tirou isso? Não, eu tirei lá de Atos. Eu falei, tá bom, me diz quantas pessoas você já fez isso com o seu salário. Não comecei ainda. Eu falei, então começa lá, testa, se der certo você me fala que eu entro com você. Ele está falando de uma comunhão, manos, do Espírito. Não é só de coisas espirituais. Porque a comunhão vai atingir a minha despensa, o meu bolso, o meu recurso. Mas a pauta, o eixo dela é o Espírito Santo de Deus. Sei o que isso quer dizer, mano. O Espírito que estava em Cristo Jesus buscou em qual momento alguma coisa para si mesmo? Me digam, por favor. Era antinatureza dele, o Toninho, buscar algo para si mesmo. Ele tinha todo o poder para salvar toda a humanidade, mas ele não podia salvar a si mesmo. Amados, o Espírito Santo de Deus, na comunhão entre eu e você, vai fazer com que eu não me salve de forma alguma e não exija de você nenhum retorno. Comunhão do Espírito é a comunhão espiritual que visa salvar o meu irmão, nunca a mim mesmo. Sabe por quê? Eu não preciso, mano. Ele é o meu pastor. Eu já não tenho falta de nada. O Evangelho se trata de que ele é o meu pastor. Eu não sinto mais falta de nada. Enquanto a gente não entende isso, tem gente que cria uma dependência errada de homens, da igreja, tipo assim. Não sei se você está me entendendo. Faz sentido? Expectativas, né? Cria expectativas de que a igreja vai suprir, a igreja vai ajudar, a igreja vai... Tem homens no nosso meio que não conseguem resolver a vida dele, pessoal, financeira, e aí fica dependendo sempre da igreja, a vida inteira. Se você for botar na balança, negão, toda pessoa que diz ser decepcionada ou machucada pela igreja errou nisso. Fica dependendo, criando expectativa dos homens. Espero do meu irmão algum tipo de coisa. São poucos que eu sei, tá? Só que o Evangelho se trata de eu ter direitos. O Evangelho se trata de que eu tenho um pastor, já não tenho falta de nada. Por isso eu posso me dar pelo meu irmão. E o temor do Senhor me obriga a falar uma coisa, manos. Eu falo dessas coisas como quem enxerga um alvo. Manos, eu sou fraco nisso. Eu preciso de vocês. Eu não dou conta de não frisar que eu estou buscando e aprendendo essas coisas, tá bom? Para que não soe de forma nenhuma como... Eu só quis ressaltar isso porque, assim, eu não posso exigir do Luiz Cláudio, não falando como presbítero, como irmão, nada para que ele me supra, como se ele tivesse uma obrigação em fazer isso. Mas eu posso exigir de mim que eu fique atento às necessidades dele. Esse é o Evangelho. Ele diz aqui um pouquinho na frente isso que você falou, viu? Já tá lendo tanto, está até repetindo o texto involuntariamente. E a expectativa, essa humana, é a pregação, né? que nos alcançou muito tempo atrás, né? Os direitos nossos ficaram na cruz. Queridos, eu não tenho dificuldade nenhuma de crer no seguinte: todo autossuprimento, autopreservação e autoproteção é pecado para nós que nascemos de novo. É normal para o mundo, mas para nós é pecado. Repete. Todo autossuprimento, autopreservação, autoproteção, para nós que nascemos de novo, que temos o Espírito de Cristo, é pecado, erra o alvo de Deus. Porque ele não poupou o seu próprio filho. Deixa eu falar e juntamente com o filho, ele nos deu todas as coisas. Deixa eu falar com o meu entendimento, se eu estiver errado, aí você corrige. O cara se converte, mas a preocupação dele é ter uma vida... Não estou falando que não está certo até um determinado momento isso. Ele quer ter uma vida organizada, ordenada financeiramente, ele quer ter um bom trabalho, ele quer... Só que assim, quando ele não sai disso, ele só pensa nele, ele está se autopreservando, É isso? É isso que eu estou falando? Deus quer que nós tenhamos uma vida ordenada? Sim. Santa e irrepreensível diante dos homens? Sim. Mas eu não posso buscar isso por causa do meu interesse? Ou eu posso buscar isso pela vontade do Senhor? Amém. É isso mesmo. É igual assim... Eu posso gerar riquezas
Jesus disse, não acumuleis para vós tesouro sobre a terra. E se eu acumulo, mano, Para vós. eu estou pecando. Não acumuleis para... Tesouro sobre a terra, exatamente. Eu ia frisar Mas isso tá depois no dizendo final. assim, Agora, o avarento, ele se ajuda- Deus me capacita a gerar riqueza e eu entendo que o fim dessa riqueza é suprir o que tem necessidade, eu errei o alvo de Deus? Percebem, Márcio? Se o jovem rico houvesse ouvido melhor o que Jesus disse, ele seria um provedor de muitas riquezas. Ele daria, ele estenderia as suas propriedades, ia abençoar muito. E Deus ia continuar colocando na mão dele mais e mais, para ele poder distribuir mais e mais. Só que ele olhou o quê? O plano terreno. Ele olhou O que ele tinha que ele acumulado. Exato, o que era dele. Se há exortação em Cristo, se há consolação de amor, se há comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia. O que é entranhável afeto de misericórdia, mano? Entranhável é de entranha, é tripa, bucho. Buchável, sentimento de pegar a miséria do Ricardo e trazer para dentro do meu coração como se fosse a minha própria. Ele falando sobre arraigamento, sobre profundidade. E afeto é sentimento, sim. Eu lembro de uma época que se falava entre nós sobre relacionamento de alma. E em nome dessa doutrina que foi criada, parecia que era pecado eu ter um sentimento de amizade, de carinho pelos meus irmãos. A palavra está dizendo? Quer falar, mano? Não, é porque eu estava pensando que eu ia perder um pouquinho do time que ele falou Tá. aqui. Porque olha só, gente, esse texto de Efésios, no capítulo 5, quando ele está falando o que você acabou de dizer, ele diz antes, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: aquele que furtava, Não furte não furte mais. Antes. Então, olha só, aqui tem uma ação que deve acontecer, porque o que o ladrão faz? Não estou dizendo o ladrão que é não precisa ser o ladrão, oficialmente ladrão, profissão ladrão. O cara furta de qualquer outra forma. Ele pode furtar o próprio irmão, ele pode furtar o patrão, né? Ocasião. A ocasião, né? Só que aí, olha só, tem que ter a mudança de mente, esse arrependimento tem que ser tamanho que mude a minha mente de ver, porque ele falava assim, antes, trabalhe com suas próprias mãos, mas aí ele fala, para ter com que acudiu necessitado, quer dizer, não é para você mais, porque quando ele furtava, olha o dano que ele trazia. Fazia para si. Ele fazia para si, e aí ele tirava do outro, ele atrapalhou a vida de outro. Imagina o que um ladrão causa, gente. O ladrão é um assassino, no fim das contas. O ladrão, ele causa pânico, ele causa desespero, ele causa... Você fica impotente diante da situação. Não sei se vocês já foram assaltados aqui, mas eu já tive 2 vezes um ladrão entrou na minha casa lá no passado. Gente, é horrível o que ele causa. Sim. E aí, então, vem a palavra dizendo assim, antes. Você não vai fazer isso, mas antes, o que você vai fazer agora? No lugar Trabalho disso, com as agora- mãos. Ele está dizendo, você vai trabalhar a ponto que agora você vai dar. Você vai dar, você vai Você parar vai- de tomar dos outros. Você vai parar dar. de tomar e você vai entregar, você vai doar, né? Não é só para si. Amados, não é mais para si. essa é a essência do Evangelho. O reino de Deus é dar. Eu não Só queria preciso mais. completar, o que você falou Eu foi dou. muito importante. Eu falei, Obrigado. vamos lá. Se há entranháveis afetos de misericórdia, entranhável é tripa, entranha, é profundo, não é raso, é afeto, tem sim sentimento, comprometimento emocional envolvido, tem risco emocional no negócio. A expectativa de termos os nossos relacionamentos sem corrermos riscos emocionais, ela não vem da parte de Deus, porque nós temos esse risco, de misericórdia. O hábito de pegar a miséria do meu irmão e trazer como minha. É não ficar impassível diante da miséria do outro. Despedi-lo em paz. Manos, e vocês vão notar... Hã? Bater nas costas e despedi-lo em paz. É. Vai com Deus. Vocês vão notar que ele falou diversas coisas que são óbvias, que há na igreja, em Cristo. E ele diz, se há. Sabe o que quer dizer? É que não se cogita a hipótese de entre nós não haver. Então me permitam aqui jogar uma pimenta nessa panela agora. Se a relação que você tem com os discípulos, com quem cuida de você, com seus irmãos,
com companheiro ou com o nome que você quiser dar, não se resume em entranhável afeto de misericórdia, você está praticando uma mentira. Porque nós falamos de uma cura profunda e de relações profundas. E depois nós reduzimos isso a uma agenda religiosa. Mas a nossa dispensa não se funde. A nossa vida não se compadece uns dos outros. Não é bom que seja assim, amado. Deixa eu compartilhar uma carga do meu coração com vocês. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Como igreja, o Senhor está nos chamando a mudar a nossa postura, a correr o risco de ser decepcionado, ser ferido. Sim. Porque ser semelhante a Jesus também implica em ter um Judas na nossa vida. Um Pedro, um André. E ainda chamar ele de amigo. Chamá-lo de amigo. Ter um Lázaro. Ter uma Maria e ter uma Marta. Então, qual é a parte do Evangelho que a gente está desprezando? Acho que é a parte mais importante. Porque amar, segundo Jesus, segundo Deus, em João 3,16, é perder a própria vida em prol dele. Quando ele amou de tal maneira que ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, a si mesmo. Nós temos uma ideia, pelo que nós herdamos da Igreja Católica e Evangélica, de que há um relacionamento vertical e um horizontal. É curioso porque o apóstolo João, na primeira carta, tem a sensação do contrário. Ele diz que ninguém pode amar a Deus que ele não vê se ele não ama o irmão que não vê. Sabe o que isso me ensina? Desculpa, não ama o irmão que vê e ama a Deus que não vê. Isso me ensina de que não há duas relações aqui, há uma relação. É por isso que o homem que não se sujeita aos homens a quem vê, ele não se sujeita a Deus que ele não vê. O homem que não perde a vida pelo irmão que ele vê, ele não vai perder a vida pelo Deus que ele não vê. É isso mesmo. Vamos continuar o O texto. filho que não obedece o pai que ele vê não vai. O filho não obedece o pai. Bom, vamos pensar. Rapaz, um dos eixos da nova natureza é a obediência. Tem como caber na cabeça de alguém que um discípulo de Jesus não seja obediente, mano? Não dá. Não existe. 2. Completai agora a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Uai, nós não aprendemos na faculdade, até teológica, que toda unanimidade é burra? Alguém já ouviu isso? Eu ouvi diversas vezes. Um cara chamado Nelson Rodrigues falou isso. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Agora, pensar Manos, a mesma coisa quer dizer só que eu tem não possa uma- discordar de você? Pode, naquilo que não é Bíblia, só tem uma forma de nós pensarmos a mesma coisa. Se nós reduzirmos nossa doutrina a estritamente o que está nas Escrituras. E nem uma vírgula mais. Do contrário, Vai dar divergência. vai dar divergência e vai ficar um homem tentando se impor sobre o outro. Amém. E aí, como é que nós equacionamos isso? É fácil, só taxar o outro de rebelde, de insubmisso, Cada um vai para um lado. de esquisito, cada um vai para um lado. Aquela frase célebre, né? Porque o nosso entendimento. Ah, boa, Vanessa, você falar isso. Manos, muitas das vezes nós pegamos os princípios da palavra de Deus e tratamos assim, porque a forma como nós cremos, a forma como entendemos, Não é o que a gente entende, é o que está escrito. mano, vocês têm dúvida de que Jesus disse que aquele que repudia a mulher não pode casar de novo? Para que a gente está querendo ser politicamente correto, dizendo não é porque nós cremos o escambau, mano. Jesus disse, ele é Senhor ou não? Sim. É Quírios. Nós temos medo de dizer que ele é Senhor, amados, quando nós começamos a colocar que nós cremos, nós pensamos, nós estamos reduzindo o Evangelho a uma discussão de ideias. E sabe como é que os homens se comportam diante disso? Eles topam a discussão. Vamos debater sem reverência. Não há senhorio. Eu lembro daquele filme A Jornada. Ele fala sobre a moral do Evangelho sem a autoridade de Jesus. Vira uma questão de opinião. Isso Eu O acho Senhor, fica relativo, né? o Aí entra no Senhor que quer Paulo falou restaurar a para Timóteo. nossa ousadia nesse sentido. Entra no que Paulo Não falou é para uma Timóteo. questão de opinião.
Paulo falou para Timóteo, não vai nessa vibe, não fica com Vãs discussões. É. Não traz para uma discussão de ideias. Se um homem te bater numa face, você dá a outra. Dá para explicar isso, mano? Aliás, melhor, precisa explicar isso? O texto não é autoexplicativo? Sim. Vocês querem testar? não registrar. Pode testar, manos. Porque Jesus disse isso. E aí nós começamos, né, a entrar numa de teólogo. Não, porque no hebraico. E sabe o que é bom estudar hebraico? Só para você descobrir que você não precisava ter estudado para entender o que a palavra de Deus diz. No final, você descobre que ela estava dizendo exatamente o que ela queria dizer e você não precisava do hebraico para isso. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Amor aqui não é aquele sentimento legal, compensador, né? A minha amizade com o Gladson, 16 anos andando junto, 17 agora, 17 anos andando junto, pô, que legal. Parceria. A gente olha um pro outro, se entende. Para, mano. Faz até coraçãozinho. Me perdoem aí, para com essa boiolagem. O amor se resume na minha capacidade de oferecer a minha vida pelo meu irmão, de me ocupar em não ofendê-lo, mas naquilo que edifica, agradá-lo. Para com isso, amados. O Senhor não quer isso de nós. O compromisso que nós fazemos, discernindo o corpo enquanto ceamos, o que Paulo disse que recebeu de Jesus, é que na noite que ele estava sendo traído, ele ofereceu a própria vida. Paulo não recebeu de Jesus a obrigação de usar o pãozinho quadradinho e o vinhozinho no copinho para todo mundo beber e fazer uma cerimônia. Jesus não estava fazendo a cerimônia. O que ele recebeu de Jesus é que na noite que ele estava sendo traído, ele repartiu a vida, a carne e o sangue dele. Por isso que ele fala para discernir o corpo. O discernimento do corpo é quando eu vou me aliançar com você e eu falo assim, velho, eu não estou brincando de ser igreja com você. Você pode gastar tudo que eu sou. Eu não quero ofender, eu não quero ferir, muito embora eu possa errar nisso. É uma aliança de perdão antes do César pecar. Ô, mano, isso eu estou falando, mas eu falo cheio de vergonha, porque eu quero aprender essas coisas com excelência. Mas também eu estou persuadido que sozinho eu não vou praticar nunca esse negócio. Verdade. Eu preciso de vocês. E o Senhor quer redimensionar as nossas relações como igreja, começando em nós, atingindo os discípulos, até que encher toda a cidade e assim por diante. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento não é um outro elemento, não. É como ser unidos de alma, tá? Unidos de alma é tendo o mesmo sentimento. Para mim isso é muito fácil, muito simples. Vem do governo da igreja um comando em relação a uma direção que Deus está dando para a igreja. Todos estamos imbuídos do mesmo sentimento e recebemos uma direção do Senhor para ir nessa direção. Vamos juntos. As almas sentem iguais, a mesma coisa. Nós não precisamos concordar para isso. Nós precisamos converter o coração uns aos outros. Nada façais por partidarismo. O que é partidarismo, manos? Divisão. Contenda. Rapaz, a divisão começa com o que 1 Coríntios 3 Partido, a facção. fala sobre espírito de dissensão. Sabe o que é dissensão? É uma crítica que eu alimento na minha mente contra o Toninho. Eu não falo. Só fico assim, Toninho. Aí um dia eu tô lá almoçando com o Vitinho. Poxa, o Toninho é uma benção. Eu também acho uma benção. Mas tenha cuidado com ele. Já viram isso, mano? Maledicência. Sabe como é que é o nome disso, mano? Umbigo de Satanás. Como é que é? Chocar ovos de basilisco. Ótimo, Toninho. Está escrito. Não, o Zamião é uma bênção, mas eu já tive uns problemas com ele. Ó, não fui maledicente, eu não falei o que era. Só soltou o veneno. Entendeu? Amados, Deu uma má referência dele. amados, a Bíblia associa isso em Apocalipse Você mordeu assim que aos é. homossexuais, aos idólatras, aos impuros, aos maledicentes, não herdarão, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Deus abomina. Manos, isso não pode nem se nomear entre nós. Toda minha palavra acerca de qualquer irmão sempre precisa ser de honra. Ele é maior do que eu. Nada façais por partidarismo. O partidarismo ele começa com uma opinião que eu alimento no meu coração contra o meu irmão. Isso me faz a procurar alguém que seja mais afim comigo.
Não, eu amo Saulo. Saulo cuida de mim, mas meu amigo mesmo é o Luiz. Aí Sabe cria- Relacionamentos personalizados. É personalizado. É assim que cria facção na cadeia. É. Eu lembro que Vince ensinava uma coisa na igreja. Cara, Facção. aquela pessoa que só se submete a um, na verdade, não se submete a ninguém. Vou falar de novo. Aquela pessoa que se submete exclusivamente a um, na verdade, ele não se submete a ninguém. Porque a nova natureza que nós recebemos é de se submeter a todos os irmãos, uns aos outros. O que acontece é que às vezes o Dirceu cuida de um rapaz, e aí o rapaz peca diante lá do Carlinhos, o Carlinhos vai corrigir o irmão. Aqui, ó, meu discipulador Dirceu. Aí o Dirceu fica bravo. Aí vai no presbitério, ô Luiz, pelo amor de Deus, aquele cara não respeitou a minha autoridade, não respeitou a cadeia de autoridade. Deu bypass, né? Aí volta. Deu bypass. Agora fala que você falou Amados. antes, agora tem mais sentido. O quê? O cara que se sujeita a uma pessoa. O cara que não se só se sujeita a um, na verdade, não se sujeita a ninguém. Tem mais E é sentido. meu dever, enquanto estou ensinando os mais novos, ensinar a se submeter a todos os irmãos, a servir a todos os irmãos. Amém. Porque se eu ensinar ele a me servir, mano, eu sou aquele pastor de Ezequiel 34, que come a gordura e se aquece com a lã das ovelhas, mas não apacenta elas. Já aconteceu de algum irmão mais novo vir te corrigir e falar um monte de besteira? Já. Demais. Mas aqui, você já pensou que quando você fica calado, você está ensinando ele a se submeter? E que às vezes vale a pena ouvir a besteira só para poder ensinar ele a se submeter? Sim. Manos, aqui, a paciência que aqueles irmãos em Vitória tiveram comigo, meu Deus. Uma vez o filho do Dag falou comigo assim, rapaz, em qualquer outro lugar você já tinha sido excluído. Manos, me veio uma coisa quando você estava falando. Existem prazos práticos para isso encarnar em nós. Sim. E sem relacionamentos profundos, nós não construímos. E ó, queridão, não dá para construir relacionamento profundo com 20 de uma vez só. A gente precisa ter paciência. Relacionamentos profundos a gente constrói aos poucos. E alguns, mais limitados como eu, é mais lento ainda para construir relacionamentos profundos. E outra coisa que o Espírito Santo tem trazido para mim é Mateus 11, 27, 28 e 29. Hoje, assim, sabe que se eu ouvir assim, o seu pastor falar assim, olhe para mim, Aprenda de mim. toma meu jugo, esteja comigo no meu jugo, que é a canga, né? Olha, eu não dei um passo à frente sem eu dar. Amém. Ju, olhe para mim. Isso é tremendo. Amém. Nada façais por... Perdão, mano. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória, mano? É a glória vã. Glória é reflexo da imagem. Amém. Então, quando eu busco o reflexo da imagem do Danilo, estou buscando uma vanglória. Jesus uma vez disse para os judeus assim, vocês não conseguem crer, porque vocês buscam a glória, a aprovação uns dos outros. Vanglória é isso. Não é eu tentar me parecer com Beltrano, com fulano. Mas por humildade. O que é humildade, amados? Mas se vangloriar também, Menor. Ó, Se sujeitar ao outro. vangloriar-se também é algo verdadeiro. Existe algo nele. Existe algo nele, só que eles maximiza, isso, né? jogam com fé. Conta uma vantagenzinha. Isso. É verdade, vanglória também é isso. Mas antes, por humildade, eu me fazer menor. Aliás, eu me fazer não, deixa eu pensar melhor. Eu entender que eu sou o menor. Considerando cada um, os outros, superiores a si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Só depois disso, mano, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que é um sentimento de completo esvaziamento. Ele, sendo o próprio Deus, não se apegou a essa condição e se esvaziou. E foi a pior condição de Qual todas. foi o novo mandamento? Porque quando Jesus falou para os judeus, ele falou assim, ama a Deus sobre todas as coisas, o segundo como esse, ama o teu próximo a ti mesmo. Mas quando ele falou para os discípulos, ele disse assim, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês se amem como eu vos amei. Como ele nos amou? Dando a vida, né? Não. Dar a vida foi a consequência. A forma como ele nos amou foi assim, ó. Sendo Deus, não se apegou à sua forma de Deus, Você se esvaziou. mas se esvaziou.
e assumiu a forma de escravo. E se humilhou. Depois de ser reconhecido como um escravo igual aos outros, ele se humilhou, se colocou abaixo dos escravos, a ponto desses escravos conseguirem matar ele na cruz. É assim que um marido ama a sua mulher. É assim que nós devemos amar uns aos outros. Manos, se não for pelo poder do Espírito Santo que o Toninho estava citando, é impossível para nós. Vai acabar em divisão, em dissensão, em facção, em contenda, Cobrança, cobrança. juízo. Mas se nós formos guiados e nos estimularmos mutuamente a perder a própria vida, a prática do amor e das boas obras, o Espírito Santo vai nos governar nessa direção. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero ser protagonista de nenhum tipo de revolução, mas o Espírito Santo tem nos chamado a uma correção. E, Toninho, esse clamor, mano, Deus está acendendo em diversos corações na igreja. Isso deve ser um motivo de oração e jejum nosso, uma campanha de 7 sexta-feira do amor. Ou 7 quartas. Ou 7 quartas-feiras, 7 primeira quarta-feira da muralha de Jericó. Esse mesmo. Derrubar todas as muralhas. Você está falando, mas tem lógica o que você está falando. Mas, ó, mano, a sensação, eu estava na vinda para cá, eu ri quando o Toninho falou, porque na vinda para cá o Danilo estava conversando sobre isso. O que nos destrói no cuidado com os filhos, com a esposa, com os discípulos, é a sensação de que nós já sabemos o que fazer. A resposta está pronta. E não ouvir o nosso amigo, o Espírito Santo. Não entender que Deus colocou o Cristo do meu lado para que o jugo esteja sobre mim. Não respeitar o silêncio do Senhor. Não respeitar o silêncio da palavra de Deus, ficar querendo dar uma complementada. Eu creio que todas as nossas relações, amados, com aquelas pessoas que cuidamos, com aqueles que cuidam da gente, precisam ser revistas sobre esse critério. Porque se não é isso, nós estamos nos distanciando da verdade e daqui a algum tempo talvez alguns de nós sejam assediados com o sentimento de que a feijoada está aguada. Amém. Então a palavra hoje é sejamos o bacon. A linguiça. Eu não vi, amados. Olha aqui. Eu ainda não vi um homem efetivamente dando sua vida pelo Evangelho, pelos seus irmãos, sentar para criticar os pastores, os líderes. Eu não vi, não dá tempo. Ele não Não está dá de fora, tempo. ele não é juiz, né? Ele Está tão comprometido Ele tá com dentro, Jesus tá no jogo. que ele está no meio do processo. A carne dele está dentro da feijoada. Pode ser até mal julgado ele, no caso. Isso mesmo. Amém. E eu não falo isso porque eu acho que alguns de vocês façam isso, não. Eu falo isso para estimular que nós precisamos uns dos outros. Se daqui, nós estamos no início do ano, abril, né? Se daqui para o final do ano nós não tivermos entre nós entranháveis afetos de misericórdia, tem alguma coisa errada, mano. Amém. E eu acho que os tempos... A gente tem que estar melhor do que a gente está. Tá louco. Porque isso é vontade do Senhor. Amém. Amém. É a vontade de Deus para convosco. Curioso é que em João 17 tem duas frases centrais que me chamam a atenção. É lógico que tudo ali é bom, mas tem duas frases que me chamam a atenção. Jesus diz assim: Pai, eu não peço somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Aí, ó, nós no meio. Esses somos nós. Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, e nós neles. Não é assim, ó, queridos, que eles sejam um para que o mundo creia. Não. É que eles sejam um, como eu e tu somos um, e nós neles, para que o mundo creia. Amém. Não é normal, amados, que alguns de nós fiquem mais de um ano sem batizar uma pessoa, sem pregar o Evangelho. Não é normal. Não é normal que todos nós não tenhamos experiências de orar e verem curados. Eu sei que existem dons de cura, mas é normal na vida de todos aqueles que crerem os sinais seguirem eles. Então, se Jesus entende um pouco desse assunto, ele disse que os sinais seguiriam aqueles que crerem. E em nome dele, nós expulsaríamos demônios. Nós curaríamos os enfermos.
E ainda que bebêssemos algumas coisas mortíferas, não faria dano algum. Nós pisaríamos serpentes e escorpiões. Ontem à noite eu pisei um escorpião dentro da minha casa. É. Na ida para casa com meu filho mais velho e meu filho mais novo, eles tiveram o mesmo pensamento. Por que eu faço as coisas tão erradas? Talvez fosse bom eu morrer. Eu já pedi, pai, para eu até morrer. Aí em casa eu fui conversar com a Lili antes de deitar, ela me contou que o Caleb falou a mesma coisa. Eu falei, opa, encontrei o capeta. Entendi. Na mesma hora eu levantei e fui no quarto deles. Acordei eles. Afirmei o amor de Deus, o meu amor, e repreendemos aquele espírito de morte, aquele maligno. Aleluia, Senhor. As astutas ciladas do diabo nós não podemos ignorar. E olha, manos, são vírgulas, são fraquezas na comunicação que o nosso inimigo vai tentar usar para nos dividir. Sim. Amados, aqui, ó, em nome de Jesus, eu faço uma aliança com vocês, eu não vou me dividir com nenhum de vocês. Vocês são minha família. Amém, querido. O filho do Pedro e da Alda morreu há 21 anos atrás. Vocês são meu povo. Eu me comprometo diante do Senhor a oferecer minha vida por vocês. Porque não podemos viver o Evangelho da mesma forma que temos vivido. Esse Evangelho precisa queimar dentro da gente, nos constranger. Não é para ter nenhuma reserva entre nós. Se há, hoje é o dia de acabar com ela. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.